Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Ed Carlos e assim como prometido no vídeo sobre a instalação do Ubuntu, hoje eu vou mostrar para vocês como habilitar e utilizar o Hyper-V, o virtualizador da Microsoft no Windows. Então lembrando que o Hyper-V está disponível nas versões Pro e Enterprise do Windows, além do Windows Server. Eu acredito que provavelmente você estará utilizando o Windows, então checa lá no sistema se a versão do seu Windows é Pro, tudo bem? Se for a single language, você não terá essa versão do Hyper-V, precisando fazer um upgrade da licença, ou pode instalar aí como teste outra versão do Windows, tudo bem? Mas vamos lá. Aqui tem uma breve descrição sobre o Hyper-V, como ele funciona no Windows. Aqui ele fala sobre o Windows Server, mas no Windows é a mesma coisa, tudo bem? Então aqui uma breve descrição, ele fala que o Hyper-V permite criar um ambiente de computação virtualizado em que você pode criar, gerenciar máquinas virtuais. Então, basicamente, esse é o conceito de qualquer tipo de virtualizador, assim como o VirtualBox ou VMware. Então, isso não é nenhuma novidade se você já utilizou algum desses outros para fazer a virtualização de uma máquina, tá? Mas vamos direto ao ponto aqui, que seria como habilitar esse recurso do Windows. Basicamente, eu vou utilizar aqui o painel de controle, tá? Tá em inglês, mas é a mesma coisa. Ou você encontra ali pelo menu iniciar, ou você pode estar pesquisando por painel de controle. Aqui na versão em inglês vai estar Control Panel, mas não muda nada. No painel de controle, lembrando que eu estou utilizando a versão 11 do Windows, mas isso é válido para o Windows 10 e até mesmo versões anteriores. É por isso que eu optei por utilizar o painel de controle e não outros recursos só presentes no Windows 11. Então esse vídeo acaba sendo válido para versões mais antigas do Windows também, tá? Uma vez aberto o painel de controle, você vem aqui em Programas e aqui já tem a opção, ó, habilitar recursos do Windows. Então, em português vai estar mais ou menos isso, habilitar ou desabilitar recursos do Windows. Você clica aqui. Essa janela aqui, se eu não me engano, até no Windows 7 ela é igual, tá? Ou até mesmo anteriores. E você já pode ver aqui, ó, a opção Hyper-V. Você marca aqui as opções, né? No caso, se você marcar a primeira, no meu caso já está habilitado, então o checkbox já está azul. E dá um OK. Ele vai iniciar o download de pacotes adicionais e assim você terá o Hyper-V instalado. Uma vez instalado, você consegue encontrá-lo através de pesquisa ou através do próprio menu iniciar, tá? Então você vem aqui, ó, Hyper-V Manager, e você terá essa tela aqui. No caso, eu já tenho duas máquinas aqui criadas, tá? Mas eu vou fazer a criação de uma aqui como exemplo. Então, a interface dele é essa, ela é bem simples. Aqui no lado direito é onde você tem praticamente a maioria dos recursos direcionados à criação de máquinas virtuais. E aqui eu posso criar, por exemplo, tanto um disco virtual, uma máquina completa ou um disquete, né? Flop disk. Além de outras configurações do próprio Hyper-V, quanto a configurações de rede, aqui eu consigo criar redes virtuais, né? Então, por exemplo, eu tenho essa rede como external, um switch aqui padrão que ele já cria assim que você instala, é o que você vai ter instalado após habilitar o Hyper-V e reiniciar a sua máquina. E aqui você pode criar com as devidas configurações que você quiser. Então aqui, por exemplo, se eu quiser criar uma interface, seria como se eu estivesse criando um switch físico, tá? Onde eu vou lá e conecto o meu computador. Crio aqui e eu coloco os parâmetros, né? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui temporário. Daí eu consigo setar se eu quero utilizar a minha placa conectada direto, se eu tiver uma interface Wi-Fi eu consigo direcionar também, ou se eu quero que essa rede seja somente interna ou privada, tá? Então aqui você faz as devidas configurações de rede conforme a sua necessidade. Até mesmo você consegue colocar aqui VLAN. Então as VLANs aí já é um caso mais específico de uso, né? Caso você tenha conhecimento não, eu posso até gravar falando sobre o que são as VLANs,
mas eu estou pensando em um conteúdo mais específico sobre isso. Você pode também utilizar recursos um pouco mais avançados, além de configurações aqui de Mac, tá? Bom, aqui tem outras configurações aqui de storage, né? Então você consegue criar aqui como se fosse uma storage network, edição de disco, inspeção de disco, entre outras ferramentas, tá? Mas vamos lá. Aqui eu vou criar a minha primeira máquina. Então eu posso vir aqui, vai aparecer essa página. Ele só explica aqui basicamente sobre o passo a passo, como que funciona, né? Eu dou um next aqui, defino o nome da minha máquina. Então eu posso colocar aqui teste. Ele pergunta se você quer armazenar em um local diferente, senão ele vai armazenar nessa pasta padrão aqui. Eu seleciono a geração. Por padrão eu posso deixar aqui na geração 1, tá? Agora se eu tenho algum sistema que ele precisa estar com as configurações aí de Wi-Fi, entre outras questões aí de suporte do sistema, eu posso marcar como geração 2, tá? Dou um next aqui. Eu posso selecionar o tanto de memória que é alocada para a máquina. E essa memória dinâmica é uma opção muito importante, porque se eu desmarcar, ele vai restringir aqui. Se eu deixar isso daqui habilitado, ele vai dar como prioridade isso, mas ele vai utilizar recurso ocioso no sistema. Então, se eu tenho 32 GB de RAM, meu sistema virtual aqui precisa de 6 GB e eu tenho isso disponível, está ocioso na minha máquina física, ele vai utilizar essa memória adicional, tá? Então isso daqui às vezes causa problema, esse recurso, porque você começa a utilizar mais recursos do que deveria. Então se você quer deixar bem controlado a configuração de memória RAM, deixa aqui desmarcada essa opção, tá? Go Next. Aqui, lembra que eu te mostrei os switches virtuais de internet? Então, por exemplo, esse external ele está ligado à rede da internet mesmo. Então, se eu colocar aqui meu sistema instalado, ele vai ter acesso à internet, assim como o meu sistema base. Se eu colocar não conectado, vai ser como se eu tivesse com o fio desligado. E esse default switch, ele faz um NAT, entre outras coisas ali que já vem por padrão, tá? Ele vai ter acesso à internet também. Posso deixar aqui e passar para o próximo. Aqui é o tamanho do meu disco virtual, tá? Esse disco virtual ele pode ser até maior do que o meu disco físico. Só que o que vai acontecer? Obviamente que quando ele for enchendo, vai dar problema. Vai encher seu disco físico e vai dar problema. Então esse valor aqui, se eu colocar aqui que vai ser 1 tera, ele aceita. Mesmo meu disco sendo menor que isso. Se eu colocar 64 tera, vai aceitar. No sistema vai aparecer, mas isso não existe, tá? É até assim que funciona a virtualização e como vendem aí para você um espaço que não existe, tá? Não que isso seja um problema, mas eu posso entrar em detalhes em outra situação falando sobre como funciona o armazenamento em nuvem. Então aqui eu posso selecionar se eu quero já instalar um sistema ou eu posso deixar para depois. Aqui o que acontece? Se eu deixar para depois, eu vou ter um computador como se estivesse sem disco. Então, não vai ter opção nenhuma lá de sistema, de inicialização. Vai cair naquela telinha preta lá do computador, como se fosse um computador sem disco, pedindo para inserir uma mídia de boot. Então, eu posso vir aqui, selecionar, colocar um CD de instalação de algum sistema que eu tenha, ou mais comum hoje, que seria a imagem ISO. Daí eu seleciono a imagem conforme aqui eu tiver baixado no meu computador. Então eu vou encontrar aqui, eu tenho uma imagem desse sistema, né? Bom, tá aqui minha imagem. Eu abro ela e não tem mais nenhum segredo, tá? É só isso. Também tem recurso de instalar, também tem o recurso de instalar via rede. Eu posso selecionar aqui. Está pronta a minha configuração de máquina. Se eu der finish aqui, ele está configurando todos os parâmetros e assim que eu inicializar ela, eu posso clicar 2 vezes aqui. Já abre a tela como se eu estivesse ligando a minha máquina, tá? Então eu dou um start. Se eu abrir mídia,
Bom, ele ainda não está aparecendo a mídia porque está inicializando, provavelmente. Mas ele aparece aqui a ISO que eu abri. Bom, a gente pode ver ali, ó, que já carregou a mídia. Ele considera aqui como um drive de DVD virtual e já está aqui na tela de instalação do Ubuntu. Se eu abrir aqui, vai carregar o meu disco e entrar no modo aí de instalação do Ubuntu, que é justamente o que eu mostrei no outro vídeo, tá? Esse comportamento é igual, assim como na instalação de um computador físico, tá? Obviamente que eu não vou fazer a instalação do sistema, que eu já fiz isso no outro vídeo. Vou deixar aqui em anexo, caso você tenha interesse. E eu tenho o funcionamento aqui perfeito de um sistema virtualizado. Eu posso instalar o Windows, posso instalar até outros sistemas aí, como o Mac, mesmo que eu não tenho certeza se isso é legal, mas eu sei que é possível, tá? Então é possível brincar bastante aí com essa questão da virtualização de sistemas, testar sistemas legados e etc. Então a ideia do vídeo hoje foi mais mostrar aqui como utilizar, né, os recursos básicos do Hyper-V. Esse também é um vídeo introdutório, tá? Aqui no Quick Create eu também posso fazer a mesma coisa. Aqui é bem mais simples ainda, ó. E ele já me oferece opções de fazer o download de um sistema. Então eu não preciso baixar a ISO e selecionar manualmente. Eu já clico aqui na versão que eu quero e ele faz a instalação, tá? Posso criar ambiente de desenvolvimento Windows e etc. E é bem mais simples, né? Só clicar aqui, se eu quiser ainda alterar os parâmetros de rede, eu altero e Create. Aqui ele faz o download já da imagem e a instalação. O vídeo de hoje é isso, pessoal. Foi um vídeo mais direto ao ponto de como instalar e utilizar o Hyper-V no Windows. Se você gostou desse vídeo e quer acompanhar outros vídeos de como utilizar recursos do seu sistema, programas e aprender mais sobre sistemas em geral, inscreva-se no canal e curta esse vídeo para reconhecer o meu trabalho, porque é bastante importante. Eu vou entender que vocês gostam desse tipo de vídeo, tudo bem?